Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. É um prazer estar aqui sempre trazendo dicas de saúde. Lembrando, né, Diego, que esse programa ele é feito a partir de sugestões. Então, quem quiser aí saber de alguma coisa diferente, tem muita coisa que eu sei também que eu não falei ainda aqui, que as pessoas querem ouvir. Manda uma sugestão, entra lá no nosso canal do YouTube, deixa a sua sugestão, a sua informação, compartilha nossos programas. O nosso canal do YouTube é Naturenza, ou então pode ser de forma bem simples mesmo, pode ligar aqui na rádio 3344-1185, amar a nota, porque a nossa principal, né, função, Diego, é tentar trazer essa informação para o nosso ouvinte. Eu acho bem bacana a gente poder contribuir um pouquinho com a qualidade de vida das pessoas. Bom, Fer, vejo que hoje o assunto serão doenças mentais mais comuns. Então, explique pra gente quais são essas doenças ou o que são essas doenças. Então, eu acho que nunca se falou tanto em doença mental, né? E as pessoas, quando a gente fala em doença mental, elas acabam confundindo com demência, com esquizofrenia. Ai, mas eu não tenho isso aí, mas espera aí, né? Todo mundo tem crise de ansiedade, né? Às vezes a gente fica mais preocupado com isso, com aquilo, ou tem um dia que você tá mais triste. Então, na verdade, Diego, ficou muito comum se falar de doenças mentais, né? O lado positivo é que a gente tá prestando mais atenção nos sintomas, incentivando para que se busque um auxílio, um tratamento, mas por outro lado, isso é um sinal de que a nossa rotina, né, da nossa vida moderna, ela tá vindo acompanhada de sintomas negativos, como o estresse, o cansaço, a insônia e a própria ansiedade, né? Mas como é que a gente pode lidar com isso para entender um pouco mais o que são esses problemas? Fer, conta aí, como a gente entende então dessas doenças mentais? Então, no dia a dia, né, nem sempre essa é uma definição clara, né? Doenças mentais, como o nome sugere, então são aquelas condições com repercussões, onde existe a presença de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, tem causas, sintomas variados, e é comum mesmo, Diego, a gente confundir aquela ansiedade que a gente tem, aquela emoção, com transtornos de ansiedade, que aí passa a ser um distúrbio, e a melancolia, que é aquele sentimento que de vez em quando a gente tem, com a depressão, que então passa a ser uma doença. Essas doenças mentais, elas são definidas como alterações químicas cerebrais que geram particularidades intelectuais, emocionais e também comportamentais, né? Para ser considerado um transtorno psiquiátrico, né? Então é importante a gente entender que tem que ter algum impacto nas relações pessoais, profissionais, na própria saúde, né? E também poder fazer um bom diagnóstico, consultar um médico, né, que então o médico vai encaminhar lá para o psicólogo, se achar necessário, ou para o psiquiatra e poder tratar então isso. Fer, conta pra gente um pouco das causas, já que você fez esse estudo todo sobre doenças mentais. Então, Diego, existe também uma classificação, tá? Que é importante você entender. Então, um transtorno neurocognitivo, ele pode ser um Parkinson, um Alzheimer, algum tipo de demência. Os transtornos do neurodesenvolvimento, então, estão relacionados com o autismo, o déficit de atenção, o TDAH, que as pessoas têm falado bastante. Transtornos psicóticos estão relacionados com esquizofrenia. Transtornos ansiosos estão relacionados com fobia, com síndrome do pânico, com ansiedade generalizada. Transtornos depressivos estão relacionados com a depressão. Transtornos de personalidade estão relacionados com transtornos antissociais, o borderline, o transtorno bipolar. Também existem os transtornos relacionados ao uso de psicoativos, que é o álcool, o cigarro, as drogas ilícitas. E tem também o transtorno do sono, que está relacionado com a insônia ou então com a hipersonolência, que as pessoas passam o dia inteiro sonolento. Mas as causas, como a gente pode, né, organizar para as pessoas entenderem? Os fatores ambientais, eles são muito fortes e vêm em primeiro lugar. Então, o estilo de vida estressante, as condições de trabalho impróprias, hábitos alimentares inadequados. Quando a gente fala com estilo de vida estressante, Diego,
é, por exemplo, aquela pessoa, ela liberar muito cortisol e ela ter muita pressão no trabalho, ter prazo para entregar as coisas, ou quando a gente fala em condições de trabalho impróprias, é aquela pessoa que está trabalhando demais, está virando à noite trabalhando, né? Então, hábitos alimentares a gente já sabe, né, que a gente precisa ter uma alimentação mais saudável para a gente conseguir colocar a energia dos alimentos no nosso dia a dia e não para digerir aquilo que a gente come, né? Fatores socioculturais, isso entra os problemas financeiros, as questões religiosas, fatores genéticos, histórias de doenças mentais na família, fatores químicos, então é aquele desequilíbrio, né, químico no cérebro com baixa concentração de serotonina. É muito importante também, Diego, saber que cada pessoa tem uma forma de gerir os seus pensamentos e suas emoções, né? E em algumas situações é importante, então, a ajuda de um profissional ou um psicólogo ou um psiquiatra que vai ajudar a pessoa a desenvolver uma maior habilidade de lidar com os problemas causados, então, por essas doenças mentais. Fê, e quanto ao diagnóstico, é fácil ele fazer ou se conseguir? Então, deixa só eu fazer uma entradinha aqui, né? Quais são as doenças mentais mais comuns, então, no Brasil? Tá, eu acho que eu não coloquei no teu, faltou no teu, daí tá no meu. Então, por exemplo, assim, ó. O primeiro, mais comum transtorno mental do Brasil é a ansiedade. O Brasil, Diego, é o país mais ansioso do mundo, tá? Isso foi feita uma classificação, tá? Foi feito um estudo que foi publicado numa revista internacional. E esses transtornos de ansiedade têm sintomas específicos, que são as fobias, os medos, tá? A síndrome do pânico e a ansiedade generalizada, que é bem importante a gente falar. Um outro também problema de saúde mental no Brasil é a depressão. Então, uma tristeza persistente, insônia, perda de apetite, dores no corpo inexplicáveis, apatia e irritabilidade são alguns sintomas comuns em pessoas com quadros depressivos, tá? Então, nesse estudo, tá, foi visto que 61% das pessoas declaram sentir alguns sintomas depressivos, tá, ao longo da sua vida. E também é muito importante a gente falar da falta de interesse, né, nas atividades do dia a dia, o pessimismo e a desesperança, tudo são sintomas emocionais, tá, manifestados por pessoas que têm quadros de ansiedade e depressão. O diagnóstico, Diego, então, ele é feito então por um psicólogo ou por um psiquiatra ou um profissional de saúde, tá? Ou então o paciente o profissional vai fazer uma anamnese, então conhecer todo o histórico de vida do paciente, tá? Realizar exames. Um exame que eu acho bem importante, Diego, que é pedido então por esses profissionais, então é o exame de tireoide, tá? O hipotireoidismo, ele pode deixar a pessoa então menos motivada, mais pessimista, mais sonolenta. Então, às vezes, só organizando essa parte da tireoide já se faz um grande trabalho em relação à saúde mental, né? Então, é bem importante, né? A gente tá falando aqui, mas como é que eu vou saber quando que eu tenho que procurar um médico? Então, eu vou dar uma dica para vocês assim, ó. Quando você está muito triste, muito abatida, muito desanimada, e isso permanece por dias ou meses, está na hora sim de procurar o profissional. O que é normal? É normal um dia a gente tá bem, outro dia mais ou menos, outro dia muito para baixo, um dia mais irritada, um dia mais raivosa, um dia mais alegre, enfim, isso é normal. Mas quando você vê que aquela tristeza, ela se mantém por mais tempo, e é importante a gente chamar atenção, Diego, para pais que observam seus filhos adolescentes, tá? Ontem eu conversei com uma pessoa da área da educação física que me disse que tem visto esses quadros de ansiedade e depressão também nas crianças. Então isso é muito preocupante.
Quando você em casa observar ou no ambiente de trabalho que tem alguém que está há vários dias numa situação difícil, é importante encaminhar para um profissional. Pode ser até um médico clínico geral que vai fazer a primeira avaliação e depois então vai encaminhar para o psicólogo ou para o psiquiatra, mas é importante a gente no dia a dia identificar. Para prevenção, é tranquilo, é fácil, Fernanda? Então, a prevenção é aquilo que a gente pode fazer para não ter doença mental. Então, por exemplo, assim, ó, se você já sabe como que você funciona, tais meses do ano eu fico mais abatida, tais dias do mês, nós mulheres que temos a menstruação, né, a queda de hormônio, ficamos mais irritadas, enfim, tem como a gente se prevenir de várias formas. Lá na farmácia, a gente tem, por exemplo, uma linha de florais, uma linha de homeopatias, temos os fitoterápicos que ajudam muito nessa parte. E uma dica que eu dou, Diego, é que se você sabe que você começa bem o ano, mas aí por março, abril, junho, julho, enfim, alguns meses do ano não fica muito bem, não deixa para tomar quando você sente que vai ficar mal. Já começa agora, devagar. Eu digo sempre, toda a família pode se beneficiar do uso da homeopatia, do uso dos florais. Você pode fazer 1 litro de água, deixar na geladeira, colocar umas gotinhas e todo mundo pode ajudar a ter esse ambiente mais harmônico dentro de casa, né? Eu digo sempre que a mãe, a mulher, acaba tendo uma visão geral das coisas e pode fazer isso. Além disso, Diego, a alimentação de qualidade, porque aquilo que eu falei antes, o pai da medicina, Hipócrates, ele dizia que o primeiro medicamento é o nosso alimento. Quando a gente se alimenta mal, a gente usa a energia que a gente tem para trabalhar, para se motivar, para fazer as coisas, para digerir os nossos alimentos. Então, menos açúcar, menos frituras, menos farinhas e menos álcool, que são todos os alimentos que tiram a tua energia, tá? Outra questão, praticar atividade física, porque a atividade física libera hormônios do bem-estar. Quero contar uma historinha de uma cliente que usava antidepressivo e um dia ela veio na farmácia e ela me disse, Fernanda, eu queria parar. Eu disse pra ela, a primeira coisa para te parar é começar a fazer atividade física. Vai caminhar 40 minutos 3 vezes por semana. Em 3 meses, Diego, ela já reduziu a dosagem do antidepressivo dela. Então ela tá fazendo a parte dela. Daqui a pouco pode ser que ela reduza um todo. Mas você tem que preparar a tua cabeça que você também tem que fazer a tua parte. E outra coisa, Diego, que a gente precisa conversar. Ter um sono de qualidade, tá? Dormir bem faz com que a gente fique menos ansioso, faz com que a gente coma menos, tenha menos compulsão alimentar, passe um dia melhor. Então é importante você ter uma boa noite de sono. Meditar ou praticar yoga. Hoje em dia não precisa pagar, gente, para ter isso, tá? Tem de graça. Eu até no próximo programa, Diego, eu vou falar sobre o cortisol, que tá muito em alta. Então, assim, ó, 5 minutos depois do almoço, limpou toda a cozinha, senta num lugar confortável ou deita e coloca uma meditação. Eu vou passar para vocês a semana que vem, certo? E tentar sempre gerir melhor os seus pensamentos e também tentar lidar melhor com os seus problemas. O que eu vejo? Não tem como não ter problema. Todo mundo tem problema em algum momento, ou é em casa, ou é no trabalho, ou é nas suas relações sociais. Uma boa dica é você tentar lidar o melhor possível com isso, tá? Tentar não reagir no primeiro momento, parar, pensar, porque como a gente lida com os nossos problemas, Diego, impacta muito na nossa saúde mental, né? Às vezes, uma desavença familiar, se ela for pensada melhor, né? Se você não falar na hora, você pensar para falar, isso já pode tomar um outro caminho e já pode mudar muito a sua vida, muito a qualidade de vida, né? Muito as suas relações, porque tudo isso está relacionado com a nossa saúde mental. Muito bem, quem quiser falar com vocês, encontrar vocês aí, Fernanda, como faz? Então, Diego, a gente está localizado na Júlio de Castilhos e na Saúde Center Clínica. Nós temos a farmácia de manipulação também, temos a farmácia popular, que é um programa do governo que o seu medicamento pode ser gratuito, é só você se informar,
tá? E dizer que a gente também tem loja online, a gente envia para todo o Brasil, www.naturenza.com.br. E se você gostou do nosso programa, entra lá no nosso canal do YouTube Naturenza, que tem várias dicas de saúde sobre vários assuntos. Deixa a sua sugestão, interage lá com a gente, que a gente vai ficar muito feliz em poder, então, trazer mais informação para quem está aí do outro lado nos escutando.